E aí, time, bem-vindo a mais um Fala Sebrae com o Igor Drude. Hoje vamos falar sobre como o cérebro do consumidor toma decisões de compra e como você pode influenciá-lo. Pequenos detalhes podem dobrar as suas conversões. Quer aprender mais sobre isso? Vem conosco que esse é o nosso papo aqui no Fala Sebrae. Vamos aqui para a nossa primeira pergunta. Meus clientes demonstram interesse no meu produto, mas não compram. De que forma acelerar a tomada de decisão? Pessoal, isso é muito comum, muito comum. As pessoas, em geral, quando estão começando a dar os primeiros passos de consumo, elas tendem a pesquisar, tendem a ter as suas objeções, os seus medos, as suas dúvidas sobre se faz sentido ou não aplicar, investir naquela solução que ele está precisando consumir. Por isso ele vai pesquisar, é da natureza do ser humano. Você que está vendendo também faz isso quando está na posição de comprador. Então você vai olhar a marca A, B, C, vai ver o fornecedor X, Y, Z, é normal na jornada de compra. Então por isso, pessoal, é importante que no momento que o cliente põe atenção sobre o seu produto, põe atenção sobre o seu negócio, você use de alguns gatilhos para entender de que forma isso aí poderia ajudar o seu cliente a tomar a melhor decisão. E um deles, pessoal, é o que a gente trata de urgência e escassez. Urgência é o quê? É demonstrar para o cliente, para o usuário, de que é importante ele resolver aquele problema dele, que quanto mais tempo ele gasta pesquisando, tentando mitigar seus medos, maior tende a ser o impacto do problema na sua vida. Então, quer terminar com essa dor, quer terminar com esse desafio que você está enfrentando? Compra aqui comigo, esse é o produto ideal. Por isso, no teu pitch, no seu discurso, concentre-se nos desafios da vida do seu cliente e não no produto. Tá um erro muito comum do vendedor. Fica lá descrevendo o produto, porque ele é quadrado, ele é bonito, ele é tecnológico, ele tem Wi-Fi, não sei o quê. Mas, cara, onde isso está conectado nos desafios, nos problemas do seu cliente? Foquem nisso. Isso tratando aqui, pessoal, na urgência. Gatilho de urgência. Do outro lado, gatilho de escassez. É demonstrar para ele, cara, que isso aqui não é infinito. Que não aproveitar agora, alguém vai aproveitar. Demonstrar para ele que a solução não é tão abundante como ele possa estar pensando. Ah, mas eu encontro na loja X, Y, Z, tá? É fácil de encontrar em outros locais. Mas talvez não como eu estou te vendendo, nas condições que eu estou te vendendo, da forma que eu estou te atendendo. É importante que o seu cliente perceba a escassez dessa oferta no mercado, principalmente olhando para o jeito e a forma como você está vendendo. Então traga para ele condições, modelos, abordagens diferenciadas para que ele não consiga te comparar com outros e demonstrar que você só encontra dessa forma aqui comigo. Outra coisa legal, pessoal, é vocês entenderem o que pode estar gerando fricção, interrompendo essa jornada de compra do nosso cliente. Muitas vezes ele deve estar com algum desafio, pode ser financeiro, algum desafio que pode ser alguma informação errada que ele viu no mercado, algum influencer, alguma coisa nas redes sociais que acabou influenciando esse medo dele de progredir na compra, na transação. Então fique atento no que tem gerado objeção e fricção nessa jornada de compra. Seja um especialista em mitigá-las. Então perceba o que se passa do outro lado do balcão, o que está acontecendo na vida desse cliente e se concentre nisso. E por último e não menos importante aqui, time, olhe na capacidade de dar um bom pós-venda. Muitas vezes o cliente fica com medo justamente para pensar, cara, o que acontece comigo depois que eu compro esse produto, saio da loja, depois que eu compro esse serviço e ele me é entregue. Pense no pós-venda, dê muita segurança para ele. Mostre que ele não estará abandonado, isso ajuda demais. Então, para ajudar nessa decisão de compra, mostre que o produto a relação de vocês não termina com o produto, com o serviço. Depois disso, você vai continuar atendendo ele, você estará à disposição, ele pode encontrar em vocês um ponto seguro caso não dê certo essa transação. Meu público parece desinteressado e desconectado. Qual o jeito para criar mais desejo pelo meu produto? Time, aqui a gente está falando de coisas diferentes aqui. Então a primeira coisa é essa questão de trazer interesse, conexão com o seu produto, com a sua marca. Que é importante que, para que essa tua oferta faça sentido na vida das pessoas, tenha conexão com elas, você precisa entender diretamente o que se passa lá. Não aqui no seu balcão, não aqui na sua produção, mas lá na vida das pessoas. Então tente amarrar o seu produto, a sua solução, com uma narrativa coerente com a narrativa de vida daquelas pessoas. As pessoas passam por uma história de vida que o seu produto tem que fazer parte daquilo. Se hoje ele não faz parte, você fica ali tentando vender características, mostrando que ele é bom, que ele não sei o que e tudo mais, desconectado do storytelling, da narrativa de vida do seu cliente,
dentro da jornada dele, provavelmente aqui já tem um primeiro ponto de desconexão. Cara, isso aqui não faz sentido nenhum para mim. Para que eu vou usar um tablet? Para que eu vou usar uma camiseta, uma câmera? Conte isso na perspectiva do cliente, não na sua perspectiva de um mundo ideal, do produto funcionando. Se conectem primeiro. Segundo ponto dessa pergunta aqui é a geração de desejo. Então, não somente você colocar o seu produto dentro das histórias, dentro do contexto do seu cliente, do seu usuário, mas você fazer com que ele perceba essas experiências de vida já acontecendo. Então, ele precisa ter prova social, ele precisa ter demonstrações, ele precisa ter degustação, ele precisa ver que aquilo é uma solução que resolve um problema real dele. E é ver, pessoal, não é simplesmente contar e narrar. Então, nesse processo, demonstre muito. Então, degustações, pessoal, experimentações são imprescindíveis. A geração de desejo vem muito pela prova social. Demonstrar, o João usou, a Maria usou, os fulanos estão com história de vida parecidas com a sua, estão resolvendo seus problemas, estão tendo vidas melhores. Demonstrem, exemplifiquem e contem. E por último, pessoal, o estilo de vida. Então, as pessoas têm o seu estilão. Tá, o Igor tem o dele, o Valdir, que é o nosso cameraman, tem o dele aqui também. As pessoas, você tem o seu, que deve ser diferente de nós aqui. Qual que é o estilo de vida ou os estilos de vida, os lifestyles que vivem os seus clientes, no qual o seu produto pode se conectar também. E aqui, pessoal, é justamente o quê? O seu produto não ficar somente contando histórias, mas estar presente na vida das pessoas. Se o teu cliente ele tem uma presença mais executiva, tem aquele lifestyle de profissional de escritório e tudo mais, o teu produto tem que estar nesses ambientes. Não faz sentido nenhum ele aparecer no show da Anitta, não faz sentido nenhum ele aparecer, sei lá, num vídeo de YouTube, de culinária, porque aquilo talvez não seja o estilo de vida do seu cliente. Então entenda isso muito bem. Já que seu produto é mais de economia criativa e tudo mais, ele é mais descoladão, talvez um show, um artista, um ambiente de moda, enfim, aqueles ambientes possam fazer mais sentido de estar presente o seu produto, ele demonstrar esse estilo de vida também. Então fique muito atento, essas conexões, essa geração de demanda vão depender muito da capacidade de vocês contarem boas histórias. Os clientes têm esquecido da minha marca de uma forma muito fácil. Como tornar o meu negócio mais memorável? Isso aqui é interessante, pessoal. Quando a gente olha o conceito de memória, tá? Ele é muito legal porque a gente está falando de um dado, tá? Uma informação, algo que o mundo influenciou o ser humano e que ele gravou de uma forma na cabeça que vira e mexe, aquela informação, aquele dado é resgatado para a consciência, ou seja, ele torna claro, consciente de que aquilo existiu. Tantas outras informações que a gente vive estão lá guardadas em algum lugar, mas a gente não tem tantos gatilhos que se tornam ele memoráveis, ou seja, lembráveis. Eles saem para o nosso campo consciente a ponto da gente querer novamente aquela experiência ou de alguma forma a gente ter aquilo como referência. Isso aqui é interessante, pessoal, porque boa parte dos negócios esquecem que esse precisa ser um grande objetivo dele. E aí é importante entender o que é uma experiência, o que é uma vivência. O que é uma vivência? Vivência é as coisas que a gente vive cotidianamente e que a gente tende muitas vezes a esquecer. Vocês almoçam todo dia, tomam café da manhã todo dia, vocês tomam banho todo dia, esperam. E isso passa nas nossas vivências sem que gerem grandes memórias, porque são cotidianas. Então o nosso cérebro, para guardar energia, para poupar energia, ele não fica tornando isso memorável a todo momento. Você não lembra exatamente como você tomou o café da manhã há exatos um mês atrás, 6 meses atrás, 10 anos atrás. Seu cérebro talvez tenha até a informação, o dado lá guardado, mas ele não torna isso tão memorável para poupar energia. Mas pense o seguinte, se acontecer alguma coisa muito especial nesse evento, nesse café da manhã, nesse almoço, nesse banho, alguma coisa especial aconteceu ali, pum, tá? O teu cérebro gera ali uma emoção tão intensa que isso vai se tornar mais memorável sempre que você se lembrar. Isso aqui é importante. Toda vez que você está participar de um evento e isso gera um marco emocional forte, tá, dentro dessa tua vivência, isso se torna uma experiência. E aí você tem mais facilidade de lembrar. E aí, desafio para os nossos empreendedores aqui, o quanto de experiências e não vivências banais, comuns, vocês têm gerado na vida dos seus clientes. E aí o seu cliente ele precisa de algum tipo de âncora, algum tipo de referência para lembrar. E aí entra o papel da identidade visual, entra o papel da marca, entra o papel dos sons, dos cheiros, das vozes,
da forma no qual ele foi atendido. Então, todo esse vocabulário da sua marca, da sua empresa, precisa estar muito claro para que ela marque de forma positiva as experiências do seu cliente. Se o seu cliente vai na tua loja, vai no teu espaço, consome o teu serviço e aquilo que era para ser uma vivência normal acaba sendo algo negativo, você também está gerando uma experiência. E você vai se tornar memorável também, mas de uma forma ruim. Então, muito, muito cuidado, prezem por isso. Caso, por acidente, aconteça alguma coisa ruim que gere esse marco negativo no cliente, tente reverter, supere as expectativas para que você tenha ali uma lembrança positiva nessa memória do cliente. E por último, aqui nessa nossa resposta para essa pergunta, time, é importante que muitas vezes a sua marca ela se conecte para se tornar lembrada com outras coisas que são de lembrança mais fácil do seu cliente, como causas, como temas, como conteúdos muito específicos, o seu cliente recorrentemente consome. Então, se o seu cliente ele tem uma pauta muito interessante, cara, ele gosta muito de liderança, sei lá, tá lá estudando liderança, você tem que ser um agente proeminente do conteúdo de liderança. Toda vez que vai querer aprender sobre isso, ele se conecta à sua solução. Se você tá lá, vende doces, vende brigadeiro, e o seu cliente gosta muito de festa, gosta muito, sei lá, de happy hour e tudo mais, conecte o seu produto a esse estilo de vida, essas histórias, essas temáticas que estão na vida do seu cliente. É importante que, para você se tornar memorável, busque as coisas que o seu cliente tente a lembrar com mais recorrência e que faça sentido com o contexto do seu produto. Isso vai te facilitar a vivenciar cada vez mais as boas experiências do seu cliente. Para aumentar o ticket médio dos meus clientes, existem formas para incentivar compras maiores? Sim, time, que importante. O cliente entrou dentro de casa, talvez ele tenha mais problemas para serem resolvidos do que muitas vezes você saiba. E aí seu cliente vai lá pensando em comprar X, compra o X e vai embora, mas tem uma série de desafios que ele podia estar sendo solucionado dentro do seu ambiente, dentro da sua loja, dentro do seu serviço, que você não cuidou. Isso passa batido. Então é o que a gente chama aqui de aumentar o ticket, ou seja, o cliente faz um desembolso maior dentro do seu negócio porque você gerou mais valor para ele. Então coloquem isso como um objetivo estratégico, um indicador estratégico, aliás, do seu negócio. Ter um ticket cada vez maior. E por que cada vez maior? Porque você tem uma capacidade maior de gerar valor na vida do seu cliente. Isso pode vir a partir do entendimento de quais outras demandas ele tem, você fazer pacotes, ter um pitch, ter uma narrativa, um processo comercial que ajude ele a perceber essas novas ofertas e condicionar isso ao fechamento dentro dessa transação. Vocês podem olhar uma perspectiva de upsell e cross-sell. Upsell, ou seja, aumento de preço, ele está comprando um produto X, tem uma versão mais premium dele, que vem com mais cobertura, que vem com volume maior, sei lá. Então pensem, pessoal, muitas vezes o cliente entra lá para comprar o produto mais básico, você pode ofertar para ele um produto mais aprimorado que resolve melhor o problema dele. Ou o cross-sell, né? Cara, uma outra solução que é complementar, tá? Que está lá no paralelo àquele produto. De novo, eu estava trazendo aqui o exemplo de um doce, de uma sobremesa. Quem compra uma sobremesa pode comprar uma água, pode comprar uma bebida, pode comprar depois, sei lá, uma embalagem de transporte, uma embalagem de presente. Então pense em outros produtos, seja para elevação do preço ou seja para complementar aquele produto central que fez com que o seu cliente te procurasse. Isso é importantíssimo. E para a gente fechar esse apanhado dessa pergunta aqui, que ela é bem interessante e bem importante para os negócios, fiquem atentos, pessoal, a benefícios que vocês podem gerar para o seu cliente pensando em fidelização. Ou seja, cara, quem compra um, quem compra dois, quem compra três, quem compra quatro, pode comprar, mas tem alguma vantagem quando comprar de novo, enfim. Usem essa perspectiva de ampliação de ticket como uma perspectiva de fidelização. Ou seja, os clientes que tendem a estar mais com vocês, mais presentes, que confiam mais na sua marca e no seu negócio, precisam ter benefícios especiais também. E benefícios para quê? Para que eles retornem à sua loja e continuem aumentando esse ticket a cada compra. Competição, olha essa. O meu mercado tem muitos produtos similares aos meus. Existem poucas diferenças entre os meus e os da concorrência. Como me destacar? Pessoal, muito comum. Muito comum. Então a gente vai para o mercado, o planeta Terra está cheio de oferta, tu pensa numa coisa, numa ideia, tem alguém entregando, está cheio de coisa ali à nossa disposição. Tu abre essas plataformas, esses e-commerces, tem muita coisa ali sendo ofertada que tu nem imaginava. E às vezes a gente se depara com isso. Cara, e agora? O que eu faço? E para quem já está fazendo, meu produto está no mercado, talvez eu tenha até sido pioneiro, eu fiz um negócio legal, fui diferenciado aqui, só que quando chega agora,
Tem muita coisa que viu a minha solução, replicou porque gerou valor para o cliente e está todo mundo na mesma página. Então aqui, dica, pessoal, para vocês começarem a pensar em diferenciação, a minha dica primeira é para vocês não cometerem um erro, tá? Deixa eu voltar aqui. Não cometam um erro, que é vocês acharem que criativamente vocês precisam aprimorar ou incrementar o teu produto. Diferenciação não é um exercício unicamente ou primeiramente de criatividade. Não depende de você ser descolado para que você se diferencie. Para você não cair nessa cilada, é importante que você se atente ao mercado e principalmente ao seu cliente. Quando o seu cliente vai para a rua, vai para procurar soluções e vê essa diversidade de produtos sendo ofertados, quais são aqueles que entregam mais valor para ele? Quais que ele percebe que, cara, isso aqui é melhor para a minha realidade, para a minha condição? Sabendo disso, investigue também o cliente para saber que tipo de problema ele tem tido, desafios e tudo mais, no qual ele tem adotado essa solução para resolver e ver se ela realmente tem feito toda a sua promessa entregue dentro da vida do cliente. Caso não, você vai perceber que talvez tenham ali lacunas, buracos, oportunidades ali que não foram preenchidas por essa solução, por esse produto. É ali que moram as oportunidades, no cliente e não no seu coração criativo. Sabendo disso, você vai voltar para casa e vai pensar em formas, modalidades, abordagens da sua solução ou uma nova solução, resolver de uma forma mais adequada aquele problema. Isso não quer dizer que o produto vai se tornar mais caro, vai se tornar maior, vai se tornar, sei lá, exótico. Pelo contrário. Muitas vezes, numa perspectiva dessa, você vai perceber soluções mais simples, mais básicas e que talvez os produtos de mercado estão complicando a vida do cliente. Então fique muito atento a isso. Olhe para essa experiência completa do usuário, do cliente. Nisso, pessoal, comece a pensar também em personalizações. Muitas vezes as coisas são muito iguais, muito padrões, porque elas estão ali naquela linha de produção. Então o pessoal está fazendo em escala, está dando pouca atenção às particularidades dos clientes. Às vezes um produto que é mais básico, por meio de um serviço agregado, consegue ser personalizado. Então fique atento nisso. Muitas vezes não é o produto que está ruim, pode ser a camada de serviço que o seu negócio tem a oferecer para o cliente. Ali estão as grandes oportunidades de personalização, de customização, para tornar ele muito especial na vida das pessoas. E por fim, pessoal, dê nome às coisas. Se você está fazendo alguma coisa que está meio comoditizado, que é muito parecido com os outros, agregue essas dicas que eu trouxe para vocês anteriormente e dê uma marca para isso, dê um branding, dê um nome, para as pessoas toda vez que pensarem nesse produto que é comum no mercado, tem um que é especial. E esse que é especial tem a sua marca, tem o seu nome, tem uma identidade muito própria. Coloque essa diferenciação nele para que vocês se destaquem. Hoje entendemos que a mente do consumidor funciona de forma emocional e às vezes até previsível. É que as pequenas mudanças podem impulsionar essas vendas incríveis que vocês estão precisando. O segredo está em despertar o desejo, criar conexões emocionais e facilitar demais a decisão de compra. Agora é a sua vez. Testem, apliquem e nos contem, tá? Contem aqui com o Fala Sebrae, com toda a nossa estrutura, nos procurem sempre que precisar. Nos vemos no próximo episódio. Grande abraço!